Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venho compartilhar na manhã desse dia com cada um de vós a palavra do Senhor que se encontra no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Uma leitura onde a gente vai fazer uma meditação em cima dela. Livro de Números, capítulo de número a saber 20, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Havia uma ordenança de falar a rocha. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouçam agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. Ele deu-lhe uma pancada na rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte Nebo, que está de frente a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual você subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porque você transgrediu contra mim. É Deus falando que Moisés pecou contra ele, no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá, no deserto de Zim, pois não me santificou no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti. Ou seja, Moisés, você vai ver a terra que eu prometi ao meu povo, porém não entrarás nela, na terra que eu darei aos filhos de Israel. E você diz: graças a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos nós que o amor imutável de Deus, ele nos alcança todos os dias e a todo tempo. A graça, a misericórdia, ela tem nos alcançado de forma diária. Louvado seja Deus. Lendo esse texto, esses 2 textos, em Números e Deuteronômio, a gente vê a condição do povo de Deus. Que condição é essa? Condição de desobediência, rebeldia. E a gente vê, louvado seja Deus, que isso é humano. Mostra que todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós em algum momento desviamos a nossa conduta, o nosso caráter, muitas das vezes por conta do comportamento dos outros. Damos lugar para a ira, para a raiva, e isso faz com que o nosso comportamento ele seja questionado. Bem, estamos falando aqui das ciladas e as consequências da desobediência. Estamos falando aqui de um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus para estar à frente de um povo em seu tempo. Moisés. Moisés é aquele que é amigo de Deus. Face a face ele fala com Deus. A Bíblia diz que Moisés ele é um homem mais manso da terra.
Só que agora aqui, o texto do livro de Números vai nos mostrar que o povo está em tremenda rebeldia, reclama de tudo, é um povo ingrato, é um povo que a todo tempo se volta, não tão somente contra Moisés, mas contra Moisés, Arão e Miriam. E agora que o povo necessita de beber água, e Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, você vai falar a rocha. E quando ele fala para falar, é porque Deus sabe de todas as coisas, sabe o que fazer. Só que Moisés, por sua vez, ao invés de falar, Moisés é tomado pela ira por conta do comportamento rebelde dos hebreus. E Moisés, ele pega a vara e ele fere a rocha. E quando lemos lá na frente em Deuteronômio, vemos que Deus, ele é implacável com Moisés. Vemos que Deus, ele por sua vez, ele se entristece com o comportamento de Moisés, que era líder, e diz para Moisés: Moisés, você subirá ao Monte Nebo, de lá você subirá, contemplarás a terra prometida, mas de lá você não vai sair, você vai morrer. Trazendo para o nosso tempo presente, vemos que se fosse eu, se fosse você, a gente andou na presença de Deus, fizemos a vontade de Deus, mas no grande dia de receber a promessa, de receber o galardão, a gente perdeu a nossa bênção por conta da rebeldia e da desobediência. Vemos o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, quando Deus, ele ordena a Moisés, e Moisés fala com o povo para que seja dividido as tribos, para que a metade vá para o Monte Ebal e a outra metade para o Monte Gerizim. Os que foram para o Monte Ebal deveriam proferir palavras de maldições para os rebeldes, e os que foram para o Monte Gerizim, palavras abençoadoras para aqueles que eram fiéis ao Senhor e eram obedientes. Palavras essas que foram ditas da seguinte forma: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará, ó glória, sobre todas as nações da terra. Deuteronômio capítulo 28, 1, palavra de bênção do céu para mim e para a sua vida. E vemos que as águas de Meribá, que deveriam ser águas doces, se tornaram amargas para Moisés. Moisés, por sua vez, ele não pôde contemplar, lutou tanto, batalhou tanto para contemplar, entrar na terra prometida, mas ele não teve a oportunidade de adentrar junto com Josué e Caleb. Mais uma vez, trago para o nosso tempo presente. Você está na presença de Deus, você luta, você faz de todas as formas para poder servir a Deus, mas às vezes por uma falha, por uma falta de conduta, mudança de conduta, de caráter, você se desvia, se corrompe, se torna rebelde, desobediente, e disso Deus não se agrada. Qual é o foco maior de estar na presença de Deus? Correção e disciplina. Aceitar a correção, aceitar a disciplina quando vem de Deus, quando vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O preço da desobediência, ele nos faz escravos do pecado, e isso faz com que a gente venha se afastar, porque o pecado é uma linha tênue ao qual a gente se afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus havia ordenado a Moisés, ele ordenou a Moisés para falar a rocha e não tocar na rocha. E vemos Deus disciplinar Moisés de forma severa. Louvado seja o nome do Senhor. Como será na vinda de Jesus para mim e para você? O que nós temos feito na presença de Deus nesse momento, na terra que vivemos, ao qual estamos de passagem? Vemos que o avivalista, por nome de Jonathan Edwards, ele vai ministrar um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Olha o que diz no seu sermão. Ele citou trechos do capítulo 32 do livro de Deuteronômio.
E era um cântico de Moisés, o último cântico de Moisés. E um versículo do capítulo 32 me chamou muita atenção, que diz assim: corromperam-se contra Deus, não são seus filhos, mas são sua mancha. Uma geração perversa e distorcida é. Versículo 35 diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Mais uma vez eu questiono e pergunto, não tão somente para você, mas para mim também: para onde você quer que a sua alma vá? Para o céu ou para o inferno? Condenação ou eternidade? Para as trevas ou para a luz? Isso são escolhas que nós fazemos. E lembrando que as nossas escolhas geram consequências de boas ou más para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu deixo para você na manhã desse dia é que as ciladas da desobediência, elas te afastam do Senhor. Então, que você possa refletir, meditar, se conscientizar que Jesus, ele está vindo. A vinda de Jesus, ela é iminente. E lembrando de um texto em Lucas capítulo de número 13, a palavra do Senhor vai dizer da seguinte maneira: os discípulos perguntarão: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus, por sua vez, louvado seja Deus, ele vai responder aos discípulos da seguinte maneira, vou ler para vocês, para que vocês possam ter dimensão do que é a palavra do Senhor. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e bater a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E respondendo Jesus, disser: não sei de onde sois vós. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, medita no que é bom. Louvado seja Deus, para que você possa se manter firme e constante na presença do Senhor. Um beijo nos seus corações. Deus vos abençoe e continue a receber a graça, a misericórdia diariamente do céu. Amém?